como você se sente quando alguém te cobra de alguma coisa. Você fica com raiva, chateado, acha que a pessoa não está te reconhecendo as coisas que você está fazendo. Positividade nesse momento, então. Oi, quem é você, né? Mas o que será que você pode fazer nessas situações para mudar o cenário, para que essa cobrança seja algo mais leve tanto para você e que a pessoa consiga enxergar com uma outra perspectiva as suas ações? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. O meu Instagram é @juaguilar. Se você puder ir lá, me conhecer, me mandar sua mensagem, me dar seu feedback, falando o que você está achando dos episódios, se de fato estão te ajudando de alguma forma, né? Se você também tem alguma ideia de tema, alguma coisa que você gostaria de ouvir por aqui, me manda lá. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback e de ver você lá também, tá bom? Gente, se tem uma coisa que por muito tempo, e até hoje ainda, me incomoda, é ser cobrada. Tanto que no âmbito profissional, eu sempre tento me adiantar com as minhas atividades, entregar antes, justamente para não ter ninguém me cobrando de nada. Porque é algo que me incomoda. E a cobrança é algo que existe, né, na nossa vida, em todos os sentidos. Não é a gente falar, quando fala de cobrança, né, pensar muito no trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida. No relacionamento, na amizade, no contexto familiar. Toda hora tem alguém cobrando a gente de alguma coisa. Seja para entregar algo, seja para dar mais atenção, seja para olhar de uma forma diferente para alguma situação. Toda hora tem alguém cobrando a gente. E cobrança incomoda, porque cobrança mexe com o quê? Com o nosso ego, né? Mexe com o nosso eu interior, dá uma balançadinha ali. E às vezes essas cobranças geram conflito. Ou conflito interno dentro da gente, que a gente não, dependendo da situação, a gente não pode extravasar. Ou gera um conflito real, porque dependendo da pessoa que tá te cobrando, da forma que tá cobrando, você vai ser o quê? Reativo, ação e reação, né? Tá sempre, ou a gente ataca ou a gente defende, né? E aí pode gerar um conflito muito maior. E às vezes uma coisa pontual gera uma situação muito maior e muito mais desagradável, né? Mas como que a gente pode resolver isso? A gente tem mais possibilidade de resolver isso na pessoa que tá fazendo a cobrança ou dentro da gente? A gente consegue mudar a postura do outro de imediato, assim? A gente consegue mudar o que a outra pessoa tá sentindo? Consegue. Mas não agindo da forma que aquela pessoa tá agindo com a gente. Sabe aquela coisa da inspiração? Não é o que você fala que faz com que as pessoas mudem, que faz o movimento, mas é da forma que você age, que inspira e aí sim traz o movimento para a situação. Vou contar para vocês uma situação que eu fui cobrada dentro de casa pelo meu marido e como eu reverti isso. Eu tô numa fase que eu tô meu tempo, eu tô tendo que me virar para gerenciar o meu tempo para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Porque tem trabalho, podcast, casa, filho, marido, é muita coisa, né? A gente vai enfiando um monte de coisa na nossa vida. Aí quando a gente vê, a gente tá sem tempo nem para sentar no sofá e ficar olhando para a parede, sabe? Quando você não consegue fazer isso. E aí eu tava numa semana exatamente assim, que o meu dia tava muito intenso e desde as 6 da manhã até 10 da noite eu tava fazendo alguma coisa. E aí o meu marido começou a se incomodar. Aí ele pegou e falou assim pra mim um dia: você não tá ficando com a gente. Porque na percepção dele, eu tava ficando 0 com eles, mas eu estava ficando com eles. Só que na percepção dele, olha, veja como é muito sobre percepção, né? Na minha percepção, eu estava ficando com eles, mas na percepção dele, eu não tava ficando 0.
Olha só como é muito sobre percepção individual. Porque à noite, às vezes eu gravo um episódio, ou eu vou editar um vídeo, ou vou fazer alguma coisa. E ele gostaria que eu dedicasse esse tempo mais pra ele, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve uma briga por isso, porque ele chegou em mim falando assim, você só tá querendo gravar vídeo, só tá querendo gravar coisa, editar coisa, por que você não administra melhor o seu tempo, que não sei o quê. E na hora que ele me falou isso, na hora eu me senti o quê? Atacada, e senti o quê? Ele não tá apoiando os meus projetos. E aí, na hora eu devolvi a fala dele, né? Eu falei, você não tá me apoiando, eu preciso de alguém do meu lado que me apoie, que não sei o quê, né. E não olhei pro que ele tava sentindo. E aí, essa minha reação no momento, que também não foi errada, porque eu senti aquilo no momento, e ok, a gente sente mesmo nas coisas. E os nossos sentimentos são válidos. E aí, gerou esse ruído, cada um foi dormir, né, sem falar com o outro e tal. No outro dia de manhã também, aquele bom dia bem, bom dia, sabe? Aquela coisa bem seca. Só que aí eu fui parar pra refletir. Eu olhei toda a situação e falei assim, poxa, não tô fazendo nada de errado, não tô fazendo nada de mal. Por que será que ele tá se sentindo assim? O que eu posso fazer para que ele não se sinta assim? E ao invés de me cobrar, de me reprimir, ele também se sinta parte disso que eu tô fazendo. Que ele também consiga reconhecer que isso que eu tô fazendo inclui ele de alguma forma, inclui a nossa família, inclui que não é algo individual, né? E aí, eu mudei a minha perspectiva e a minha forma de agir com ele. Durante o dia, mandei mensagem, né? Falei assim, olha, não vamos ficar assim, tal, né? Isso é importante pra mim, eu vou tentar administrar melhor meu tempo, mesmo no fundo eu achando que eu não tava fazendo isso, mas eu falei, se ele tá achando, então deve ter alguma coisa que eu preciso olhar pra mim, né? Porque às vezes a gente não tá enxergando e o outro falando, se a gente faz essa análise, essa reflexão, é bom a gente olhar pra dentro também, né? Eu falei, então é só uma fase. Esse mês tá muito corrido, juntou um monte de coisa, mas o mês que vem vai ser diferente, etc e tal. E aí chegou a noite e eu queria gravar um vídeo. E aí eu falei, meu... E assim, era vídeo que eu ia gravar meia horinha só, sabe? E aí eu falei, meu, como que eu vou fazer pra gravar esse vídeo? Não quero brigar. Acabei de conversar, de resolver. O que eu vou fazer, né? Aí eu fiquei pensando. Eu falei, já sei, eu vou incluir ele nesse processo. Vou fazer ele sentir parte disso. E fazer ele olhar de uma outra perspectiva. E aí ele tava lá assistindo, acho que era jogo. Eu olhei e falei assim, amor, eu quero gravar um vídeo. Agora, tudo bem pra você se eu for lá gravar um vídeo? Aí ele ficou sem graça na hora. Porque no nosso relacionamento não tem essa de ficar pedindo permissão pro outro e tal, né? Mas ele ficou sem graça, a bochechinha ficou até vermelha. Ele, não amor, você não precisa me pedir isso. Lógico que você pode. Aí eu falei assim, não, é que eu não quero que você ache que eu não tô te dando atenção, tal, né? Ele, não, vai lá, tal. Ele já mudou totalmente a perspectiva dele, a forma que ele sentiu, porque ele se sentiu incluído ali, sabe? Não sentiu que simplesmente eu abandonei, que eu deixei de lado. Uma simples... Porque assim, quando a gente pensa em ego, não tem que pedir nada pra ele. Realmente, eu não tenho que pedir. Mas só dessa simples pergunta que eu fiz, se tudo bem pra ele já mudou, já viu de outra perspectiva. Então, quando você estiver se sentindo muito cobrado em alguma parte da sua vida, sempre pessoas que cobram, né? Mas que pessoa é essa? É seu chefe? É seu parceiro? É algum amigo? Que tem um monte de amigo carente também, né? Que vive cobrando a gente de atenção e às vezes a gente não consegue. Pai, mãe, não sei. Quem estiver te cobrando, tenta olhar a situação pela ótica da pessoa e tenta mudar, agir de uma forma pela qual ela entenda também a sua necessidade e que ela se sinta parte disso sem ter que te ficar cobrando você toda hora.
No trabalho tem muita cobrança, né? Às vezes a gente tá ali dentro do nosso prazo, ou a gente não tá dentro do nosso prazo, porque é muito trabalho e a gente não consegue. E aí, quando a gente tá naquela pressão do trabalho de ter que entregar um monte de coisa, e chefe em cima, tal, ninguém consegue olhar pra dentro da gente, do que a gente tá sentindo. Mas a gente consegue olhar pro que a gente tá sentindo e fazer algo com esse sentimento e trazer a pessoa pra perto da gente. Então, se o seu chefe tá te cobrando demais e você tá entregando e ele não tá tendo essa sensibilidade de ver o que você tá entregando, de perceber o valor no seu trabalho, mostre você pra eles de outra forma. Que forma você acha, conhecendo essa pessoa, que você vai conseguir atingir ela? Se é um chefe mais baseado a resultados, um chefe mais analítico, fala, ô chefe, eu realmente não entreguei essa atividade, mas eu entreguei essa e essa, e essas atividades que eu entreguei deu para a empresa esse resultado. Realmente, eu estou atrasado nisso. Mas eu fiz isso, e não teve tempo hábil, porque, né, não controlamos o relógio, eu não tive tempo hábil para fazer isso também. Mas já está no meu processo, eu vou fazer, mas eu dei prioridades. Eu precisei dar prioridades para as outras coisas, né, que eram importantes para o nosso processo de negócios. E aí você vai mostrar pra ele, porque às vezes tem pessoa que tem a memória curta, gente. A pessoa passa 500 coisas pra você fazer, não vai lembrar que passou aquilo, não vai, porque já entregou, deu checkzinho, tchau, uhul, mas não lembra que o tempo é e você teve que se dedicar pra fazer outra coisa. Isso eu tô dando um exemplo do trabalho, que é uma parte da nossa vida que tem muita cobrança, né? Tanto a gente se cobra, as pessoas se cobram, enfim. E aí tenta fazer esse exercício, porque a gente só consegue ter, na verdade, né, domínio do que a gente sente e das nossas atitudes. A gente tem responsabilidade pelos nossos sentimentos e as nossas atitudes, não pelo do outro. E a gente não consegue fazer com que o outro tenha atitudes ou esperar que ele tenha atitudes, porque a atitude é dele, o sentimento é dele, a gente não tem esse controle, mas a gente sim consegue contornar a situação se a gente se coloca como observador, tanto nosso quanto da pessoa, e se posiciona de uma forma diferente. Como você está se posicionando diante dos conflitos? E ok, se o primeiro momento você for reativo, é normal. Nós temos essa tendência mesmo a ser reativo a primeiro momento, porque é o sistema de autodefesa que nós temos. O nosso cérebro já ativa a autodefesa. Mas você, como é uma pessoa inteligente, uma pessoa que está trabalhando a sua inteligência emocional, você vai olhar para essa sua reação, vai olhar para todo esse contexto, vai observar tudo isso que está acontecendo e você vai conseguir depois, numa próxima vez, agir de uma forma mais inteligente, que não seja tão impulsionadora. Uma forma que te traga resultados. E o resultado que você quer. Porque assim, toda ação vai trazer um resultado. Mas a ação que você está tendo está te trazendo o resultado que você espera? Se não, qual ação você pode colocar em prática para que sim, essa ação te traga o resultado que você espera? Uma pergunta boba que eu fiz para meu marido já mudou totalmente o contexto e o sentimento dele. Só de eu falar, amor, tudo bem para você que eu grave? Ele já se encheu, sabe? Já falou assim, nossa, não, amor, lógico. Ele já não sentiu que eu tava deixando ele de lado, que eu tava deixando, né, a nossa família de lado. Ele já parou, já tirou essa percepção equivocada, porque jamais, a minha família é em primeiro lugar. Mas eu pegava essa meia horinha da noite pra conseguir gravar alguma coisa, só que pra ele olhando isso, doeu. E talvez se eu tivesse no lugar dele, também teria doído em mim. Talvez eu também teria me sentido assim, porque em algum momento eu devo sim ter excluído ele de alguma coisa, sabe? Então, a gente também tem a nossa culpa no processo. Se o seu chefe tá te cobrando tanto, será que você tá dando o feedback certo pra ele, das coisas que você tá fazendo? Você tá mostrando pra ele o resultado, que às vezes ele não tá conseguindo ver esse resultado. Às vezes o que é óbvio pra gente, pro outro não é óbvio, né? Então, olha um pouquinho
para dentro de você e para as ações que você pode tomar para que melhore para você essas coisas. Parece meio egoísta falando, né? Só tô pensando em mim. Mas se você estiver bem, o seu entorno vai estar bem também. Então, olha para você, cuida de você. Tome ações inteligentes que vão te trazer o resultado que você espera. Emocionalmente falando, principalmente. Tá bom? Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha contribuído para você de alguma forma e tenha feito a sua manhã mais positiva. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa sua avaliação para mim. De novo, vai lá no meu Instagram, @joaguilar, e manda sua mensagem, tá bom? Obrigada, fica com Deus.